Os dias seguintes foram estranhos de um jeito bom. Adrien continuava aparecendo no meu armário toda manhã, mas agora tinha uma diferença sutil. A mão dele roçava a minha quando passávamos pelos corredores. Ele ficava mais perto quando conversávamos. E aquele sorriso de meio lado que costumava ser provocação, agora carregava algo mais suave, algo só meu. Milo, obviamente, notou. Vocês dois estão tipo juntos. Agora, ele perguntou na hora do almoço, os olhos brilhando com aquela energia de fofoca que ele adorava. Acho que sim. Falei tentando soar casual, mas sentindo meu rosto esquentar. Ele deu um grito tão alto que metade da cantina olhou. Finalmente, pensei que ia ter que trancar vocês dois num armário. Você teria feito isso? Perguntei. 100%. Ele disse alegremente. Tenho um planejador inteiro dedicado aos seus desastres românticos. Obrigado. Eu acho. De nada. Ele mordeu o sanduíche e depois ficou sério. Mas tipo, o Evan tá bem. Olhei pela cantina. Evan estava sentado com o time dele, rindo de algo que alguém disse. Parecia bem. Parecia normal. Mas eu conhecia aquele sorriso agora, o que mostrava quando não queria que ninguém visse o que estava por baixo. Não sei, admiti. Milo assentiu. Complicado. Muito. Adrien me encontrou depois da aula, encostado na minha carteira como sempre. Mas dessa vez, quando começamos a andar, ele pegou minha mão. Assim, simples, natural, como se sempre fizéssemos aquilo. Meu coração deu um pulo, mas não puxei de volta. Vamos na minha casa, ele disse. Quero te mostrar uma coisa. Sua casa, repeti. Não tinha estado na casa de nenhum dos Carter antes. Parecia um passo grande. Ele notou minha hesitação. Meus pais não estão em reuniões de divórcio o dia inteiro e o Evan tem treino até tarde. Só eu... A forma como disse fez parecer seguro e assustador ao mesmo tempo. Tudo bem, falei. A casa dos Carter era enorme. Claro que era. Um desses lugares modernos, todo vidro e linhas limpas, que parecia ter saído de revista. Adrien me levou direto para o quarto dele, ignorando o resto da casa. O quarto era surpreendentemente simples. Cama arrumada, mesa limpa, estante cheia de livros. Tinha pôsteres de bandas que eu não conhecia e uma janela grande que dava para o quintal. Senta, ele disse, apontando para a cama, enquanto ia até a mesa. Sentei observando ele puxar uma caixa de sapato de debaixo de uma pilha de cadernos. O que é isso? Perguntei. Evidência de que sou um idiota há mais tempo do que você pensa? Ele disse e se sentou ao meu lado, abrindo a caixa. Dentro tinha fotos. Muitas fotos. E todas tinham eu nelas. Eu na biblioteca, durante o primeiro ano, concentrado num livro. Eu no campo de futebol, rindo de algo que o Milo disse. Eu no corredor, olhando pela janela. Meu coração parou. Você me fotografou? Ele passou a mão no cabelo, parecendo quase envergonhado, o que era novo. Comecei no ano passado, você não notava nada ao seu redor quando estava focado. Fez você ser fácil de observar e impossível de ignorar. Isso é meio assustador, falei, mas minha voz saiu mais suave do que pretendia. Eu sei, ele disse, ia jogar fora tipo umas 1000 vezes, mas não consegui. Por quê? Porque toda vez que olhava para essas fotos, lembrava porque valia a pena esperar pelo momento certo. Meu peito apertou e o beijo foi o momento certo. Não, ele disse, virando para me encarar. O beijo foi eu perdendo a paciência. O momento certo é agora, com você aqui. Sabendo, a distância entre nós encolheu. Podia ver cada detalhe do rosto dele, o jeito que os olhos escureciam quando me olhava, a pequena cicatriz na sobrancelha, o jeito que respirava só um pouco mais rápido. Posso? Ele sussurrou e era uma pergunta.
Assenti porque não confiei na minha voz. Ele me beijou devagar dessa vez. Nada como aquele primeiro beijo apressado e imprudente no jardim da escola. Esse era deliberado, cuidadoso, como se tivesse todo o tempo do mundo e quisesse usar cada segundo. Minhas mãos acharam caminho até os ombros dele, os dedos se enrolando na camisa. Ele aprofundou o beijo, uma mão na minha nuca, a outra na minha cintura, me puxando mais perto. Quando finalmente nos separamos, estávamos respirando pesado. Melhor que a primeira vez? Perguntei, tentando leveza. Muito melhor, ele disse a voz rouca. Por quê? Você quis também. Fiquei lá com ele, o sol atravessando a janela, deixando tudo dourado e quente. Conversamos sobre coisas bobas, bandas favoritas, filmes ruins, comidas que odiávamos. Era normal e perfeito, e eu não queria que acabasse. Até que a porta da frente bateu lá embaixo. Adrien, a voz do Evan, ecoou pela casa. Você tá aí? Congelamos. O treino terminou cedo. Adrien murmurou, parecendo irritado consigo mesmo por não ter previsto. Devo ir? Perguntei. Não, ele disse firme. Você não tem que se esconder. Mas antes que pudesse responder, Evan apareceu na porta. Ele parou quando me viu, os olhos alargando. O silêncio era pesado, desconfortável. Evan olhou entre nós dois e algo passou pelo rosto dele rápido demais para eu identificar. Desculpa, ele disse. Não sabia que você tinha visita. Não é visita, Adrien disse, e tinha uma borda na voz. É o Lia. Evan engoliu. Certo, claro. Ele recuou. Vou pro meu quarto. E sumiu pelo corredor. Ouvi a porta dele fechar suavemente. Devo ir falar com ele? Perguntei. Adrien balançou a cabeça. Ele precisa de tempo. Forçar vai só piorar. Mas me sentia culpado. Mesmo tendo escolhido, mesmo sabendo que era a escolha certa, uma parte de mim odiava que o Evan estivesse machucado. Adrien leu meu rosto. Ei! Ele disse, pegando meu queixo gentilmente. Olha para mim. Olhei. Você não fez nada errado, ele disse. Você fez uma escolha, foi honesto. Isso é mais do que a maioria das pessoas faz. Eu sei só nada. Ele cortou. O Evan vai ficar bem. Ele sempre fica, e se ele não fica dessa vez, é problema dele resolver, não seu. As palavras eram duras, mas o jeito que disse era gentil. Assenti. Tá, acabei ficando para jantar. Adrien fez macarrão carbonara, que estava surpreendentemente bom. Comemos na cozinha só nós dois, porque Evan não saiu do quarto. Você cozinha? Falei surpreso. Alguém tinha aqui? Ele disse, dando de ombros. Minha mãe está sempre trabalhando e meu pai nem sabe onde fica a geladeira. O Evan tentou uma vez e quase incendiou a casa. Ri imaginando Evan perfeitinho e dourado em pânico com uma panela em chamas. Adrien sorriu, vendo minha reação. Gosto quando você ri, ele disse. Faz seu rosto inteiro mudar. Meu rosto inteiro, repeti. Ele se inclinou pelo balcão. Você fica tipo iluminado. Bonito. O jeito que disse casual e honesto fez meu estômago revirar. Você não pode simplesmente dizer coisas assim, murmurei. Por que não? Ele perguntou, genuinamente confuso. É verdade. Porque faz meu cérebro parar de funcionar. Bom, ele disse, os olhos dançando. Então a gente tá empatados. Quando finalmente fui embora, já tinha escurecido. Adrien insistiu em me levar. Andamos devagar pela rua mal iluminada. Na minha porta, ele parou. Obrigado por hoje, ele disse. Por quê? Por escolher ficar. Mesmo quando ficou estranho, sempre vai ficar estranho. Falei,
Vocês são irmãos. Isso não vai simplesmente desaparecer. Eu sei, ele disse. Mas vale a pena. Você vale a pena. Me beijou de novo rápido e doce. Depois recuou, antes que pudesse puxá-lo de volta. Boa noite, Leon. Boa noite, Adrine. Assisti ele ir embora, até sumir na esquina. Dentro encostei na porta o coração, ainda batendo rápido. Meu celular vibrou. Mensagem do Evan. Me desculpa por ter sido estranho antes. Fico feliz que você seja feliz. Mesmo que doa um pouco, olhei para a tela por um longo tempo antes de responder. Obrigado, Evan. Isso significa muito. Sua resposta veio rápido. Ainda amigos, sempre. Digitei de volta. E era verdade. Mesmo que tudo tivesse mudado. Mesmo que agora fosse complicado de jeitos que não costumava ser. Evan ainda importava. Só de forma diferente. Dormi melhor naquela noite do que tinha dormido em semanas. A semana seguinte passou num borrão. Adrine e eu caímos num ritmo almoçar juntos. Andar para casa, juntos, mensagens de boa noite que sempre se estendiam mais do que deviam. Milo fingia vomitar toda vez que nos via, mas eu podia ver que ele estava feliz por mim. Evan manteve distância, mas não de um jeito ruim. Só nos dando espaço, ainda acenava nos corredores. Ainda conversava comigo, quando estávamos sozinhos. Era estranho, mas funcionava. Até a sexta-feira. Estava no meu armário, pegando livros, quando alguém bateu no metal perto da minha cabeça. Virei esperando Adrine ou Milo. Em vez disso, era um cara que não reconheci. Mais velho, talvez universitário, com um sorriso que não chegava aos olhos. Você é o Leon, né? Ele disse. Quem quer saber? Respondi cauteloso. Um amigo. Tenho uma mensagem pro Adrune Carter. Pode passar para ele. Minha pele arrepiou. Que tipo de mensagem? O tipo que ele vai querer ouvir. Ele deslizou um envelope pro meu armário. Certifica que ele recebe isso. E então foi embora antes que pudesse responder. Olhei pro envelope. Papel branco comum, sem marcas. Mas tinha peso, como se tivesse algo além de papel dentro. Minha primeira reação foi jogá-lo fora. Minha segunda foi abrir. Fiz nenhuma das duas. Em vez disso, enfiei no bolso e fui procurar Adrine. Achei ele no pátio, conversando com alguns caras do time. Ele viu meu rosto e imediatamente se desculpou, se afastando em direção a mim. O que foi? Alguém me deu isso para você, falei passando o envelope. Ele ficou tenso assim que viu quem? Um cara. Não conheço. Disse que era amigo, mas não parecia amigo. Adrine completou. Ele abriu o envelope ali mesmo. Dentro tinha uma foto do Evan com alguém que não reconheci. Eles estavam conversando em algum lugar que parecia um estacionamento. O rosto do Adrine ficou branco, depois vermelho. Filho da... Ele sibilou. O que é isso? Perguntei. Prova, ele disse, a voz apertada, de que o Evan está se encontrando com o advogado do nosso pai. O que significa que ele escolheu um lado. Adrine? Não. Ele cortou, guardando a foto de volta. Não me defende. Ele me olhou e pela primeira vez, desde que nos aproximamos, vi algo quebrado ali. Achei que mesmo com tudo, ele ainda fosse ficar do meu lado. Mas ele escolheu, ele sempre escolhe ele mesmo. Não sabemos o contexto. Tentei. Não preciso de contexto, Adrine disse. Conheço meu irmão e sei quando fui traído. Ele virou e foi embora, antes que pudesse pará-lo. Fiquei ali, o envelope pesado na minha mão, me perguntando como tudo tinha desmoronado tão rápido e me perguntando quem tinha tirado aquela foto e por quê.